subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, era manco, não andava, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam. Vendo a Pedro e João, aquele homem que viu entrando no templo, ele pediu que desse uma esmola a ele. E Pedro, juntamente com João, os 2 discípulos de Jesus, olharam bem nos olhos daquele homem e disseram: olha para nós. E aquele homem olhou para Pedro, esperando receber algum dinheiro, alguma coisa. Então disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou agora. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, ele o levantou, e logo os seus pés e os seus artérios, os seus tendões se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então ele entrou com eles no templo, andando e saltando e glorificando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram como era o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à frente da porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe aconteceu. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Amém? Deus tem poder de curar a sua vida. Deus tem poder de tratar o seu físico, de curar a sua perna, de curar a sua mente, de curar o seu rim, o seu fígado, o seu pâncreas, o seu coração. Deus tem poder de arrancar o câncer de dentro de você. Deus tem poder de tirar a AIDS de dentro de você. Deus tem poder de fazer todas essas coisas porque Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Criador das nossas vidas. Amém! Mas lembre-se de uma coisa: Deus é fiel. antes de Deus querer sarar a tua carne, que é importante, Deus quer sarar aquilo que vai viver com Ele para a eternidade. A tua alma. A tua alma precisa ser curada, sarada. A tua vida precisa ser transformada. Nós estamos aqui hoje, estamos conversando com o pessoal do hospital e falando sobre morte. Conheci um rapaz que trabalha no necrotério, e ele que ajudou a gente falou sobre morte. Ele está acostumado a costurar pessoas. Falou que às vezes ele pega gente com acidente, que pega sem cabeça, gente que está assim, gente que trabalha em funerária. Pessoas que estão acostumadas a falar: irmão, eu não sirvo para esse negócio não. Eu para o hospital, se eu vejo sangue, eu já começo a querer desmaiar já. Eu sou ruim demais para esse negócio. Ainda bem que Deus me deu esse talento para cantar, que se fosse para ser médico, Deus ia tratar, né? Ia mudar minha vida. E a gente conversando algumas coisas, eu falei para ele: olha só, Deus se preocupa com você, Ele se preocupa comigo. Deus se preocupa com todos nós na nossa vida terrena. Mas olha o que Deus diz, olha o que Jesus disse pra gente. Não se preocupe, presta atenção. Olha o que Jesus disse pra gente na sua palavra. Teve um momento que Jesus reuniu os discípulos e Ele reuniu o povo que o seguia e disse: olha, não se preocupem com aquele que pode matar o corpo. Antes, irmão, só um minutinho aí, irmão. Quem quiser conversar agora pode conversar lá fora. Você não é obrigado a ficar quieto, mas aqui, enquanto você estiver aqui, pode falar, por favor, amém? Ninguém precisa aplaudir, porque isso aqui não é alguém falando bem ou falando mal, só está pedindo um favor, amém? Presta atenção. Jesus disse: muito obrigado pela sua atenção, você que parou para fazer silêncio agora, muito obrigado, viu, irmão? Valeu mesmo, obrigadão. Jesus disse: cuidado com aquele que pode matar você para toda a eternidade. Tem muita gente se preocupando só com o físico. Tem muita gente indo à igreja apenas porque quer ser curado, mas não quer seguir Jesus de verdade. Tem muita gente que ganha um favor de Deus, ou tem muita gente que às vezes fica pedindo um favor para Deus. O favor de Deus, a cura, eu não sei o que. Às vezes é dinheiro, às vezes é alguma coisa da sua família, não sei. Eu tenho os favores que eu peço para Deus, você tem os seus. Mas será que isso que você está pedindo antes de qualquer coisa é porque você quer honrar o nome de Cristo? Ou porque você primeiro quer se dar bem para depois honrar o nome de Jesus? O verdadeiro cristão, o homem e a mulher cristão de verdade,
primeiro ele se preocupa em agradar a Deus e ser grato, para depois se preocupar em receber algo para que seja para ele próprio, para o benefício próprio. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, para mim também é difícil muitas vezes. Mas quando nós estamos firmes na palavra de Deus, assim como Pedro e João, que tinham passado por tantas situações. Pedro, que foi um cara que na sua carne negou Jesus, ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer maravilhas. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro viu Jesus abrir a boca e o mar se acalmar da Galileia. Eles estavam no barco e o vento era forte, e o barquinho ia virar, e eles estavam no meio do mar. E Jesus levantou e mandou que o vento se calasse, que o mar se acalmasse. Mas Pedro, quando viu Jesus sendo preso, saiu correndo de medo. Muitas vezes nós saímos correndo de medo porque nós queremos apenas aquilo que é carnal. Pedro até aquele momento estava querendo de Jesus um Messias que pudesse acabar com tudo aquilo que eles viviam, com o domínio romano sobre os judeus, que viesse um Senhor que pudesse realmente acabar com aquela situação e trazer liberdade ao povo judeu. Mas Jesus queria uma liberdade muito maior. Jesus não estava preocupado apenas em salvar aquilo que era carnal. Jesus estava preocupado em salvar aquilo que era espiritual, aquilo que nasceu para viver eternamente. Você sabia? Eu e você nascemos para viver eternamente. Todos nós. Alguns vão morrer eternamente, mas é uma morte que você vai saber que está vivo. É loucura isso, não é? Mas a tua alma estará morta, mas estará morta eternamente no inferno. Jesus disse isso: cuidado, não tema aquele que pode matar o teu corpo. Antes, cuide para que aquele que pode tirar a tua vida da presença de Deus, aquele que pode matar a tua alma, tirar de você o espírito divino e levar você para o inferno. Às vezes nós não prestamos atenção em algumas coisas, mas as coisas espirituais acontecem no mundo terreno. Às vezes é um baseado de maconha que você fuma sem ninguém ver, daqui a pouco você está viciado. Às vezes é uma roupa sem sol que você põe, garoto, daqui a pouco você já é uma prostituta e você está saindo com todos os moços da cidade. Às vezes é uma mulher que você tem para uma irmã e daqui a pouco você já trai o teu esposo e já está num relacionamento extraconjugal fora do teu casamento, mulher ou homem. Às vezes, filho, é um palavrão que você fala pro teu pai, daqui a um tempo você não tem mais respeito pelo teu pai. Se você não tem respeito pelo teu pai, como você quer que os teus filhos te respeitem? A gente vai perdendo aquilo que Deus colocou na nossa vida, a vida eterna, muitas vezes, aos poucos, porque a gente está mais preocupado só com a carne do que com o espírito. Nós precisamos preocupar com a carne e fazer com a nossa carne, com o nosso físico, esse corpo que nós temos aqui, ó. Enquanto estamos vivos, nós precisamos usar esse corpo para adorar a Deus em espírito e em verdade, para que no mundo espiritual Deus abra as janelas dos céus, derrame as bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Mas não porque você quer a bênção, porque você ama aquele que pode te dar a bênção. Eu conheci uma pessoa que depois de muitos anos se converteu. Ele ficou paralítico durante 40 anos numa cadeira de roda. Ele se acidentou com 20 anos de idade. Ele caiu da carrocinha na roça e ele bateu as costas num toco de eucalipto. Ele ficou paraplégico, ele ficou tetraplégico. Ele ficou durante 3 anos só movimentando os olhos e a boca. E depois de quase 30 anos paraplégico, ele aceitou a Jesus. E ele orava todos os dias. Ele foi em várias igrejas. Ele foi em igrejas onde pastores oravam e homens saíam andando de cadeira de roda. Ele foi numa outra igreja onde uma pastora orava e as pessoas eram curadas de câncer. Mas ele não levantou da cadeira de roda. Mas ele morreu com Jesus. Esse cara é meu tio, irmão da minha mãe. 40 anos numa cadeira de roda. E o dia que ele morreu, ele sabia que o corpo dele, aquele corpo glorificado, um dia estaria na presença de Deus, sem cadeira de roda, sem nada. Ele estaria adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foram 10 anos na presença de Jesus, mas ele dizia que eram os melhores anos da vida dele. Ele não saiu da cadeira de roda, mas a cadeira de roda não pode prender ele de adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes a pessoa está num presídio, ela cometeu um assassinato, algo terrível, e ela tem que pagar pelos atos que ela cometeu. Mas lá dentro ela conheceu o Jesus verdadeiro. E Jesus não fez nenhuma tramóia para tirar ele do presídio, porque aquilo que você faz, você paga. Mas Jesus falou: eu sou contigo até a consumação dos séculos.
E tem muita gente na cadeia que está adorando a Jesus de coração livre. As grades não podem prender o espírito e a alma daquele homem, porque ele é livre para adorar a Deus. E ele sabe do que ele está fazendo, porque ele sabe o preço que ele está pagando por aquilo que ele cometeu. Mas ele foi perdoado porque o coração dele está livre de Jesus e ele se arrependeu de verdade. Tem muita gente que está aqui hoje, livre de uma grade, livre de uma cadeira de roda, livre de uma muleta, mas a sua alma está presa ao pecado. A sua alma, a sua mente está presa aos desejos carnais, à mentira, à corrupção, ao adultério, à pornografia, as coisas que o mundo tem te mostrado. Nós passamos na praça e nós vemos tantos jovens agora ali, pessoas mais velhas também. É tão triste saber que as estatísticas só aumentam nas cidades pelo Brasil que nós passamos. Meninas grávidas com 17, 16 anos, garotos que são expulsos de casa porque os pais não aceitam os filhos que estão nas drogas. Querido, existe um tempo para você mudar de vida, esse tempo é hoje. Existe tempo para você mudar a sua história, transformar a sua vida e deixar Jesus fazer como Pedro falou para aquele homem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Deus pode curar o teu físico? Pode, Ele tem poder para isso. Mas lembre-se, deixa Deus curar a tua alma antes de qualquer coisa. Deixa Deus tratar a tua mente antes de qualquer coisa, porque se Ele te chamar hoje para a eternidade, você tem que estar preparado para aquilo que você vai ser julgado. Se Deus me chamar hoje, eu tenho que estar preparado para aquilo que Deus vai me chamar e me julgar na eternidade. Seja você um homem ou uma mulher que ouve a voz do Espírito Santo e diz: levanta e anda e viva para toda a eternidade. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante agora, todos vocês. Eu peço esse favor a cada um de vocês agora, se possível. Não olha para mim, não olha para ninguém do seu lado agora não. Apenas feche os teus olhos agora, curve a tua cabeça e faça uma reflexão com a tua vida, com a situação que você tem vivido. Será que você está aprisionado também nessas grades? Será que você também está preso a uma cadeira de rodas? Será que essas coisas te prendem? Será que isso é o que faz você se distanciar de Deus? Não, pelo contrário, brother. Isso não pode te distanciar de Deus. Não são as coisas da terra que vão te distanciar de Deus. É você mesmo. É o teu orgulho, é o teu desejo carnal, é a tua arrogância de não acreditar e confiar que Deus pode tratar a tua vida de dentro para fora. Deus quer mudar você, querido. Às vezes você está aqui, você fala: eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença, meu físico está limpo, glória a Deus por isso. Mas é a tua alma e a tua mente. Você de repente está aqui, está dizendo: eu sou uma pessoa que tem uma doença incurável. Querido, eu quero dizer para você: nada é incurável para aquele que é o Rei dos Reis e pode curar toda e qualquer ferida. Mas saiba de uma coisa: Deus está chorando com você, cada lágrima que você chora. Se você confiar as suas lágrimas na mão de Deus, Ele jamais te desamparará. Ele jamais deixará você sozinho. Porque a Bíblia diz que o justo jamais mendigará o pão. Jamais o justo andará sozinho, porque aquele que vive na justiça de Deus conhecerá a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, trazendo paz e refrigério para a sua alma. Você está precisando de paz, meu brother? Então aceita que você é um mentiroso, que você está errado. Você está precisando mudar a sua vida. Então concorda que Jesus tem que transformar a tua história, o teu físico, a tua alma. E diz: Senhor, transforma a minha vida, Senhor. Muda a minha história. Não porque o PG está falando, não porque o pastor está falando, não porque eu estou num show gospel, mas porque eu estou aqui hoje, estou ouvindo a tua palavra e ela está entrando no meu coração e eu quero reconhecer que tu és o Senhor da minha vida. Porque eu tenho andado por tantos caminhos e esses caminhos não me levaram a lugar nenhum. Eu rodei e parei no mesmo lugar. Deus hoje quer fazer você continuar andando no caminho certo, colocar você no caminho da eternidade, aonde você nasceu para viver, o caminho que te leva até a presença do Deus Todo-Poderoso. Você que está aqui hoje deseja tratar a sua alma, não só o teu físico também, mas a tua alma. Você que quer ser curado hoje na tua vida, você que quer curar a sua mente, você que quer conhecer Jesus no teu coração, no teu espírito, você que quer dizer: Senhor, entra na minha vida e faz uma nova história. Senhor, muda a minha vida, tira essa vida que eu tenho de sujeira, de prostituição, de pornografia, de mentira, de alcoolismo. Senhor, transforma a minha vida. Se você quer isso para você hoje, eu queria que você levantasse a tua mão para a gente orar com você agora. Em nome de Jesus, glória a Deus. Não olha para ninguém, continua com seus olhos fechados, galera. Vai pedir, por favor, apenas você que deseja Jesus na tua vida e está entendendo que precisa de cura, assim como aquele coxo, como aquele paralítico que estava na porta do templo. Pedro disse: levanta e anda. Aquele homem poderia dar um monte de respostas, dizer: ah não, eu não consigo andar, eu não quero andar. Pedro deu a mão para ele
ele e ele disse: então agora é minha vez. Levante a sua mão para que Jesus pegue nela agora e diga: hoje é o teu dia, hoje é a tua vez de mudar. Hoje é o dia de você deixar de ser paralítico na tua alma e levantar para toda a eternidade. E saiba de uma coisa: Deus também pode curar o teu físico. E eu tomo posse e declaro sobre a tua vida que se você tem alguma enfermidade nessa noite, Deus está passando aqui, está trazendo a unção de cura sobre a tua vida. E você testemunhará do poder de Deus sobre a tua vida hoje, que foi Jesus Cristo que transformou a tua vida. Só Ele tem poder para curar, e só Ele tem poder para salvar o homem. Você que está com a sua mão levantada agora, você que tem desejo de levantar a sua mão agora, fica com ela bem alto. Repita essa oração comigo agora. Coloque a sua mãozinha em direção ao teu coração. Todos vocês que levantaram suas mãos agora. Isso. Sem nenhuma vergonha de mostrar para todos que você se arrependeu e precisa de Jesus. Põe a sua mão em direção ao teu coração agora e diga bem alto assim: Jesus Cristo, obrigado por me mostrar a tua verdade, por me tirar do pecado, da mentira, das coisas que o mundo me mostrou até hoje, e que me levaram para a perdição, e para o caminho errado. Eu te recebo, eu te aceito, eu estendo as minhas mãos para ser curado, não somente no meu físico, mas na minha alma. Que o teu Espírito Santo tome posse da minha vida e restaure tudo que eu tenho, tudo que eu sou, por completo. E não pela metade. Toma conta da minha vida, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Tudo que eu pratiquei até hoje, eu nego agora. Eu saio agora. E declaro que começa uma nova vida na tua presença.